pessoal, estamos de volta para falar sobre famílias empresárias, falar sobre governança corporativa para empresas familiares. Antes de começar, eu peço que deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal para que outras pessoas também possam ter acesso a esse material, ok? Mais especificamente, dentro de empresas familiares, hoje vamos falar sobre conflitos dentro da empresa familiar. Conforme você já sabe, e a gente vem falando muito, né? A maioria absoluta das empresas existentes no Brasil, em torno de 95%, são empresas familiares. E existe também uma preocupação muito grande em relação a essas empresas, porque há um índice do IBGE que mostra uma mortalidade significativa dessas empresas na passagem da primeira para a segunda geração. O fato é que 75% dessas empresas acabam morrendo nesta passagem da primeira para a segunda geração. E por que isso acontece? Normalmente, nem é por falta de dinheiro e nem por problemas de mercado. Essa mortalidade prematura decorre de conflitos entre a segunda geração, conflito por poder, conflito por dinheiro. A boa notícia que eu tenho para você, fundador, para você, sócio, para você, membro da família empresária, é que esses conflitos podem ser evitados ou, pelo menos, minorados. Então, aqui vamos falar, conforme eu já disse, de conflitos dentro da empresa familiar. Esses conflitos familiares podem surgir na relação pai-filho ou, e principalmente, na relação irmãos com irmãos. Veja, o fundador, o pai ou a mãe que iniciou aquele negócio, aquela empresa, traz consigo a esperança, o propósito de que aquela empresa se perpetue, que seja continuada pelos filhos, pela segunda geração. Acontece que os irmãos, a segunda geração, eles não se escolheram como irmãos e muito menos se escolheram como sócios. Daí, uma sociedade nessa condição dar certo é um desafio, a menos que o fundador ele faça ou traga esta discussão da sucessão, dos conflitos, para dentro da família. Abertamente, na mesa de reunião, vamos conversar sobre isso. E encontrar um ponto de equilíbrio e fazer alguns combinados, que a gente chama de protocolo familiar. O que é esse documento? Documento de suma importância. São combinados feitos dentro da família empresária, onde são definidos direitos e obrigações, onde são definidos os pontos principais a serem abertamente discutidos, conversados pela família empresária. E não mais aquelas conversas, né, de festinha, de aniversário, ou aquelas conversas no almoço do domingo ou no churrasco do final de semana, né? Ou seja, cria-se dentro do protocolo familiar aqueles combinados, né? Por exemplo, sobre a gestão, quem irá gerir a empresa? Suponhamos, são 4 filhos, todos são herdeiros, todos têm direito, mas dentre os 4, bem provável que um deles
tem mais condição, ou mais talento, ou se relaciona melhor com os negócios do que os demais, por exemplo. E ali, com a interveniência, com a mediação do fundador, ou se isso não for possível, com a vinda de um terceiro, de um mediador societário, pode ser o contador da empresa, pode ser o advogado da família, pode ser alguém que desfrute de um bom relacionamento dentro da família e tenha condição de conduzir aquela conversa de forma imparcial, buscando o equilíbrio, buscando o bem da empresa e a preservação do negócio. Ao chegar, então, a um consenso contra aquela conversa, faz-se, então, esse documento, protocolo familiar. Você pode tanto fazer através de um documento particular, o advogado pode redigir, ou através de uma escritura pública, declaratória. E ali vocês vão definir a forma de administração, a forma de prestação de contas. Isso é interessante, gente, porque torna as coisas mais claras, mais profissional, evitando conflitos. Exatamente. É isso que se busca com o protocolo familiar. E é claro, gente, de acordo com a realidade de cada empresa, de acordo com a situação de cada negócio, outros documentos também podem e devem ser feitos. Evidentemente, eu estou falando aqui do protocolo familiar e vou me ater a esta questão, porque eu julgo de extrema importância dentro do propósito que eu estou falando aqui hoje, como forma de solucionar conflitos. Este é, dentro da governança e visando evitar ou minorar os conflitos familiares, o principal documento, protocolo familiar. Se você ainda não conhece, né, tem muita informação aqui no nosso blog sobre esta questão. Se você der um Google aí também, você vai encontrar muita informação sobre o protocolo familiar, sobre governança para empresa familiar. O que se pretende com isso, num primeiro momento, evitar os conflitos e, não menos importante, preservar o patrimônio. É isso mesmo, né? Claro que a preservação, ela não se limita à questão do protocolo. Vocês já devem ter ouvido falar, e aqui no nosso canal a gente tem muito material sobre isso, sobre as holdings, né? As holdings familiares, patrimoniais, enfim. Ferramentas jurídicas importantes de proteção patrimonial, né? Mas é um assunto aí por uma outra conversa. Mas é também uma ferramenta que deve ser conhecida, né? E muito utilizada na governança corporativa, né? Na governança familiar, para as empresas familiares, né? Não menos importante, né, e aqui eu quero apenas lembrá-los, né, sobre a diretiva antecipada de vontade, né, não é testamento, viu? Não é testamento. Os cartórios fazem esse tipo de serviço, fazem esse tipo de documento para ser utilizado para os fundadores, normalmente para a primeira geração. Estou considerando aqui que estou falando com pessoas, né, de uma empresa familiar que está fazendo a transição da primeira para a segunda geração, aonde o fundador quer estabelecer alguns combinados de proteção para o negócio, quer estabelecer alguns combinados de proteção patrimonial, né, tornar mais profissional a gestão, mais transparente, né? Como é que, por exemplo, um herdeiro, né, vai então tocar o negócio na hipótese de afastamento do fundador, ou de doença, ou na hipótese mesmo de sucessão,
né? E como ele então deve se comportar em relação à prestação de contas para os demais, né? Porque não é porque eu sou filho do fundador que eu tenho que estar dentro do negócio. Não, às vezes naquela situação eu posso ser melhor lá fora como sócio e participar das reuniões de prestação de contas, né, ver como está indo o negócio e não necessariamente me envolver no dia a dia daquele negócio, né? E para os fundadores, a questão da diretiva antecipada de vontade, que é uma ferramenta também muito importante e que precisa ser conhecida, né? Onde, através desse documento, você cria condição, né, de deixar algumas coisas definidas para a hipótese do fundador ficar doente, para a hipótese do fundador ter que se afastar, né? Nos casos extremos, né, vocês já devem ter visto alguma notícia sobre isso, né? Pedir a interdição judicial, a diretiva antecipada de vontade evita isso, né? Ela é também assim entendida ou conhecida como a autocuratela, ou seja, mais do que o juiz, mais do que o poder judiciário, melhor é o fundador, a pessoa interessada que faz a diretiva, vai escolher a pessoa, o curador, que vai tomar conta das suas coisas na hipótese de uma doença, de um acidente grave, etc, etc. Entendeu? O que se evita, então, na diretiva, né, como um documento de governança, né, é dar essa tranquilidade para o fundador, né, e tratando ali de questões societárias, tratando ali de questões familiares, né, até mesmo de tratamento médico, né? O certo é que estas ferramentas que estamos falando aqui, falamos mais sobre protocolo familiar, falamos um pouco sobre holding e falamos também um pouco sobre diretiva antecipada de vontade, e essas ferramentas muito utilizadas e devem ser conhecidas pela família empresárias para que sejam implantadas para que, né, a família, a empresa saia daquele, vamos dizer assim, daquele cenário, daqueles índices lá de mortalidade das empresas familiares, né? Porque a perda do fundador, a doença do fundador já é um grande problema para a família e para a empresa também. E se os filhos não se entenderem, é bem provável que isso vai comprometer o negócio. Então, estas ferramentas, elas são de grande utilidade para evitar os conflitos ou minorá-los, para proteger o patrimônio. Era essa então as considerações. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E se gostou, né? E se não gostou também, dá um dislike, não tem problema. Mas se gostou, dê um like, né? Ative o sininho, se inscreva no canal para que a gente possa sempre estar trazendo aqui mais e mais informação sobre empresas familiares, governança corporativa para empresas familiares. Até a próxima!